Aleluia, aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o teu nome, Senhor, que tem curado, que tem salvado. Ó Senhor, tu é um Deus que cuida de nós. Continua falando ao coração da tua igreja. Continua operando. Continua fazendo milagres no meio de nós. Nós temos um desejo, Senhor, de ir morar com o Senhor. Por isso, continua preparando. Continua exortando. Continua fazendo a boa obra que o Senhor começou em cada um de nós. Senhor, a nossa oração é para que nenhum de nós se percamos, mas que todos nós possamos prosseguir caminhando para o alvo, onde o nosso alvo é Jesus Cristo. Agora toma o teu servo que nesta noite irá ministrar a tua palavra. Meu Deus, usa ele como um instrumento de bênção para nossas vidas, Senhor. Que as tuas mãos estejam sobre a sua boca, meu Deus, dando a ele a autoridade ao abrir a sua boca para ministrar a tua palavra. Nós estamos aqui para ouvir, nós estamos com sede, Senhor, de ouvir a tua palavra. Prepara nossos corações para quando a tua palavra for lançada, ela seja lançada numa terra ou num terreno fértil, num terreno que possa produzir frutos, Senhor, para a salvação. Por isso nós oramos o Senhor, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pastor Calixto. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Lucas capítulo 6, e o verso de número 12. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Parece que não estão ouvindo, não, que eu perguntei, vocês não responderam. Estão me ouvindo? Amém. Capítulo 6 e o verso de número 12, que diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Amém? Amém. Podeis sentar, muito obrigado. Meus amados, é claro que Jesus, Ele é o maior modelo de oração. Ele é um dos homens que mais mostrou para nós que o homem não pode levar uma vida independente de Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus ele passa a noite inteira orando. E qual o motivo, qual a razão pela qual Jesus passa a noite orando? Porque ele precisava escolher 12 apóstolos. E para isso ele passou a noite inteira em oração. Não tem nem graça explicar isso para a igreja. Porque ele está querendo nos dizer que antes de nós tomarmos qualquer atitude na nossa vida, nós precisamos saber a vontade de Deus. Nós fazemos tantas coisas, casamos, descasamos, compramos, vendemos, trocamos de carro, vendemos, mudamos de estado, mudamos de igreja, fazemos tantas coisas, e não perguntamos nada a Deus. Se nós não perguntamos nada a Deus, é porque nós estamos dizendo: o Senhor não tem nada a ver com a minha vida, eu já sou maduro o suficiente para fazer as coisas sem precisar da opinião de alguém. Tem uma frase que diz que o silêncio fala mais do que muitas palavras. E o nosso silêncio na oração, nós estamos querendo dizer muitas coisas para Deus. Mas Jesus ele vem nos ensinar. Ele vem nos esclarecer que o homem precisa ter uma vida de devoção com o seu Criador. Ele era 100% Deus, ele era 100% homem. Mas como homem, ele não queria levar uma vida independente de Deus. Nós vamos encontrar Jesus em várias horas, em vários momentos, buscando a presença de Deus.
ele abria mão das multidões para ir para o deserto para estar a sós com Deus. Se você pegar Marcos 1,35, ele estava na casa de Pedro, fez alguns milagres. Quando foi de madrugada, a multidão estava na porta da casa da sogra de Pedro, procurando por Jesus, e os discípulos também procuram Jesus. E quando encontraram ele lá no meio do mato, a Bíblia diz que ainda estava escuro, e ele estava orando e buscando a presença de Deus. Aí você vai dizer, mas Jesus não foi só marcado pela sua vida de devoção. Muitos homens na Bíblia foram marcados pela sua história, mas Deus não deixou de registrar os momentos de devoção destes homens na presença de Deus. Eles ousaram depender de Deus e viram milagres acontecer na sua vida através da sua oração. Um destes homens foi Josué, e a oração de Josué é uma oração que fala tanto, que até a ciência hoje, eles vivem batendo cabeça e querendo explicar que o sol e a lua não parou de jeito nenhum, que não é possível. Tem umas explicações aí, porque Josué faz uma aliança com os gibeonitas, que na verdade eles estavam no meio do povo de Israel, e apareceram lá com um sapato rasgado, pão embolorado, e dizendo que vinham de uma cidade distante, e eles queriam fazer uma aliança com Josué. Josué faz uma aliança e depois descobre que aqueles camaradas viviam no meio do povo de Deus lá há muito tempo, mas ele já tinha feito a aliança. Aí eles ficaram lá rachando lenha, trabalhando. Mas houve um momento que 5 nações dos filisteus ficaram sabendo desta aliança. E eles disseram, aí chamaram aqueles reis, se reuniram e disseram, olha, os gibeonitas fizeram aliança com Josué, porque Josué, a Bíblia diz que a sua fama, ela percorria toda a região, e o povo estava assombrado com Josué, porque ele era um verdadeiro tanque de guerra, onde ele passava, ele ia destruindo tudo com aquele exército que estava com ele. E eles ficaram com medo. E eles atacaram a cidade dos gibeonitas. Aí o mensageiro veio e disse, Josué, nos socorre, porque há muitos reis nos cercaram e nós estamos acuados. Josué foi para lá, entrou na guerra, e eles começaram a guerrear. Quando de repente começou a escurecer, e Josué queria terminar aquela luta naquele dia. Ele não queria deixar aquela guerra para terminar em outro dia. Então ele faz uma oração ousada. E a Bíblia diz que diante dos olhos de todo o povo de Israel, ele não fala direto a Deus, ele fala com o sol, e ele fala com a lua. Ele diz, ó lua, detém-se no seu lugar, ó sol, detém-se no vale de Ajalon. E a Bíblia diz que o sol e a lua parou, e não houve dia como aquele, que um homem deu ordem, e o sol e a lua parou. Se você estiver em guerra, você tem um Deus que peleja por você. E se você ousar buscar a sua presença, pode ter certeza, você verá milagres acontecer através da sua oração. Mas a gente vive um tempo tão estranho, tão estranho. Essa internet é um negócio impressionante. Se não fosse a internet, a gente não ia saber disso. Mas há pastores que ensinam que crente não precisa orar, porque Deus já sabe de tudo que a gente precisa. Não sei se você já ouviu esse camarada, mas tem um aqui bem de pertinho de vocês, aqui. A Maranhão não está tão perto não, né? E é famoso, está toda hora na internet. Estava criticando, crente que fica orando. Aí tem hora que ele fala, Deus abençoa Jesus, Jesus abençoa Deus. Eu sei que se você orar cansado e com sono, você acaba dormindo mesmo. Mas eu acho que até se você ficar de joelho aí dormindo, Deus vai ouvir você.
e vai transformar o seu gemido em palavras diante dele. Sabe, isso aí é para explicar para você que não precisa orar. Espera aí, se Jesus, o maior de todos, ele orava, agora eu, um ser humano falho, fraco, cheio de defeito, eu não preciso orar? Eu sempre digo isso, que se eu parar de orar, eu me arrebento, porque eu dependo de Deus. Eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. Eu comprei um livro, ele chama-se Além das Distrações. Porque muitas coisas nos atraem para não orarmos. E a maior desculpa é: eu não tenho tempo. Se você não tivesse celular, você tinha tempo. Porque as redes sociais, elas chamam a nossa atenção e nós navegamos e perdemos horas, momentos que poderíamos estar nos derramando na presença de Deus. A gente se enche de informações, de tanta coisa ruim, e de repente no outro dia a gente fala: meu Deus, eu passei um dia todinho, não valeu a pena, eu poderia estar na presença de Deus e eu não estou. Mas ainda dá tempo de você corrigir e voltar a ter uma vida de devoção na presença de Deus. Quando eu olho para Josafá, é uma das orações mais importantes da vida de Josafá. Josafá, rei de Judá, ele tinha lá um exército de meia dúzia de gato pingado, e ele recebeu uma notícia ruim, que uma multidão estava vindo contra ele. Mas era muita gente. Ele estava tranquilo, Josafá era um homem sossegado. Aí o mensageiro disse: olha, está vindo uma grande multidão contra você, eles estão bem pertinho aqui agora. Aí Josafá olhou para o seu efetivo militar, olhou para os seus soldados, um exército cateado, ele falou: meu Deus, como que eu vou vencer essa guerra? Eu não tenho arma, eu não tenho soldado, eu não tenho condições de lutar, o que eu vou fazer? Ele lembrou de uma coisa: ele tinha joelho. Ele mobilizou todas as pessoas, crianças, velhos, jovens, e toda a cidade disse: vamos pedir socorro para Deus. E ele foi sincero, ele disse: Deus, em nós não há força para vencer esta grande multidão, mas para o Senhor não tem essa de poucos ou de muito, o Senhor dá vitória, e nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo para que o Senhor nos socorra. Se ele é um covarde, ele mandava lá um mensageiro com a bandeira branca e diz: vamos fazer um pacto de paz, nós ficamos os seus escravos e a gente evita a guerra. Mas Josafá, conhecendo Deus, ele já logo pensou: é guerra que vocês querem, é guerra que vocês vão ter. E ele começou a orar. E eu quero te dizer uma coisa: quando o crente ora, a resposta vem. E quando ele estava orando, de repente, no meio da congregação, um profeta se levantou e mandou dizer: diga ao homem, chefe dessa nação, que esta peleja, esta guerra não é de vocês. Esta guerra, ela é minha. Ele estava dizendo: eu comprei esta briga, ela é minha. E Deus ainda deu a receita: não espere os inimigos invadir a cidade. Amanhã cedo, vocês saem ao encontro deles e encontra eles no fim do deserto. Aí o dia amanheceu, Josafá preparou o seu exército, vamos à guerra. Quando ele colocou os soldados na frente, Deus falou: não, a estratégia é minha, vem cá, pega esses soldados armados, coloca lá para trás, na frente você vai colocar gente cantando. Olha, irmão, você sabia que a nossa adoração, nosso louvor é uma arma de guerra? É uma arma de guerra. A gente não deve cantar por cantar, não, irmão. Quando cantar, cante com a alma, cante com o coração.
Isso mesmo, o seu louvor, a sua adoração é uma arma de guerra. A mulher adorou a Jesus e o demônio saiu da filha dela. Jó, no seu momento mais angustiante, ele olhou para o céu e disse: o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Paulo na prisão cantava e orava, orava e cantava. Enquanto ele orava e cantava, Deus mandou um terremoto e a Bíblia diz que todas as portas se abriram. O seu louvor, a sua adoração também é uma arma de guerra. Agora, é claro que se eu estivesse lá, eu ia pensar: meu Deus, que estratégia é essa? Eu vou enfrentar uma multidão cantando. Mas a estratégia era de Deus. Deus sabe o que faz. E aqui está o segredo. A Bíblia diz que enquanto o povo de Deus adorava o Deus Santo, Deus colocava a armadilha contra os seus inimigos. Quer dizer, enquanto o povo adorava, Deus já estava trabalhando. Quando Josafá chega no campo de batalha, não tinha um soldado vivo para contar a história. Eu não sei o que aconteceu, que um olhou para a cara do outro, se invocou e começaram a brigar, e eles acabaram se matando. Quando Josafá chegou lá, só tinha um bocado de defunto espalhado. É aqui que eu olho para Deus e digo: não dá para desviar com um Deus desse não, porque eu oro por causa de uma guerra, Ele vai na frente, destrói os meus inimigos, e eu só fico glorificando e exaltando o teu nome, porque Deus, Ele é varão de guerra, e Ele nunca perdeu uma batalha. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Nós precisamos entender que Ele é o nosso advogado fiel, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Isso mesmo, nos momentos mais difíceis, Ele vai estar atento às suas orações. Salmo 12, verso 5, está escrito assim, ó: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Deus se levanta do trono quando você, numa opressão, numa luta travada, você dobra o joelho e diz: Deus, eu não tenho a quem recorrer, Tu és a minha única saída, Tu és a única porta que eu posso bater. Pode ter certeza que uma resposta virá e a vitória vai acontecer na tua vida. Quando Ezequias ficou doente, e eu gosto muito desse texto, porque o camarada, ele foi um dos reis mais piedosos da história da tribo do sul, que era Judá. Mas ele ficou doente, ficou enfermo, e ele está lá, coitado, no seu leito de enfermidade, no seu leito de dor. Me chega um profeta para entregar uma mensagem para ele. E a gente, se estiver doente no hospital, vai lá um homem de Deus te visitar, o que você vai imaginar? Deus mandou um servo de Deus aqui para orar por mim, tenho certeza que eu vou receber alta. Só que ele foi lá para outra mensagem, e a mensagem não foi muito boa, né? Ele disse assim, ó, para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ô mensagenzinha difícil de receber. Ezequias conhecia o profeta Isaías. Ele sabia que era um homem de Deus e que aquele homem falava e as coisas aconteciam. Então ele tinha duas saídas. A primeira, aceitar a profecia como se fosse de Deus. Porque lá em São Paulo tem uma mulher lá que profetiza todo mês que o Lula vai morrer. Uma hora ela vai acertar, porque o homem vai morrer mesmo. Porque todos nós vamos morrer. Aí eu falo assim, uma hora ela acerta. Desde que ele entrou na presidência que ela está... Vai ser no mês de outubro. Já passou o mês de outubro, já está terminando já. Não morreu ainda não. Mas deixa para lá. Agora, a profecia de Isaías, ele podia pensar, eu vou morrer mesmo, já chamava os seus empregados, olha, prepara já a cova lá, coroa de flores, prepara tudo, porque eu vou morrer. O profeta falou, mas ele disse assim, porque ele tinha a segunda alternativa: eu posso conversar com Deus e reverter essa situação. E foi o que ele quis, porque ele não queria morrer. Quem é que quer morrer?
Ele foi negociar com Deus. Ele não podia ajoelhar, mas ele virou o rosto para a parede e disse: Senhor, sou teu servo, tenho andado na tua presença em verdade e tenho feito o que é reto aos teus olhos. Agora, por favor, eu não quero morrer. E a Bíblia diz que ele chorou. E ele ficou lá com o rosto na parede chorando. O profeta Isaías ainda estava no pátio, nem tinha ido embora. Quando Deus olhou para Isaías e disse: vai lá e revoga a mensagem de morte. E ele entrou no quarto, o rei ainda estava chorando com o rosto na parede. Aí a mensagem foi essa: vi as tuas lágrimas, ouvi a tua oração, você não vai mais morrer, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Aqui eu descubro qual é o valor da minha oração. Não que a minha oração é poderosa, mas que eu faço oração a um Deus que é poderoso, que Ele pode revogar aquilo que já está determinado e as coisas mudar, e eu cantar o hino da vitória. Porque o crente pode mudar situações através da sua oração. Não aceitar, a coisa vem, Deus falou que vai ser assim, amém. Igual encontrei um irmão, 5 anos desempregado. O cara ficar 5 anos desempregado em São Paulo, irmão, é meio esquisito, sabe? Porque lá emprego não tem não, mas tem o que fazer. Não tem emprego, mas o que fazer. E pai de família, irmão, se ele ficar esperando arrumar empreguinho, com carteira assinada, aquele negócio todo, CLT, vai passar fome. Pai de família não tem desse negócio, ainda mais São Paulo, onde você cutuca, sai dinheiro. Onde cutuca, sai dinheiro em São Paulo. E ele 5 anos desempregado. Não, Deus falou que eu estou na prova. E vai viver, como que vai viver? Jejuando a vida inteira? Não vai orar para Deus mudar este quadro? Quando Deus fala para mim, meu servo, eis que um vento vem soprando, eu digo: o Senhor é aquele que repreende o vento. Por favor, me ajuda aí. Porque esse vento pode vir de uma forma muito forte e eu não aguentar, então dá um jeito de acalmar esse vento, essa tempestade, porque me ajuda aí, Senhor. Porque nós precisamos pedir ajuda a Deus. A gente no momento de crise recorre a agiota, e acaba se enrolando mais. E bate em tantas portas que nem era para bater, porque a gente não confia em Deus, a gente não acredita que Deus pode mudar. Tem gente que desiste do casamento, diz: eu já fiz campanha de tudo quanto é jeito, e o negócio não muda. Não, continua insistindo, continua batendo, porque a porta vai abrir, a coisa vai mudar, e as coisas vão acontecer na sua vida. É só aprender com os homens da Bíblia. A nossa irmã Ana, coitada, triste vida da Ana, né? Casou com Elcana. A lei da vida é: a mulher casou, uma moça casou, daqui 1 ano já tem bacuri em casa fazendo barulho. Mas a Ana casou e cadê o menino? Nada. Aí tinha um costume lá do código de Hammurabi, que todo homem, na verdade, não era do povo de Israel. Esse costume era dos estrangeiros, que o homem, quando casasse com a mulher e a mulher não pudesse lhe dar filho, ele podia arrumar uma segunda mulher, para ele não ficar sem descendente. E o cara gosta de ter 2 mulheres mesmo, né? Arrumou uma outra. Porque tem cara que não cuida nem de uma mulher, quer ter mais de uma. Não cuida nem da única que ele tem e quer ter 2. Eu não sei como é que é isso, me ensina aí. Eu queria entender. Aí o cara me arruma 2. E essa outra que ele trouxe para dentro de casa era uma tal de Penina, uma tribulada. Não era crente aquilo não, gente. Porque crente de verdade não fica irritando os outros não. Não fica provocando ninguém, não fica fazendo piadinha nem chacota não. E ela ficava cutucando a Ana, cutucando. Irmão, aquilo era na mesma casa, eles moravam na mesma casa, e ela perturbando a pobre da Ana. E a bichinha era tão fértil que ela encheu a casa de moleque. Tinha um balai cheio de curumim lá, gente. E a pobre da Ana, a crente, a serva de Deus, não tinha nem um curumim para remédio. E vivia chorando, desesperada, porque naquele tempo, uma mulher que não podia ter filho, irmão, ela era tida como amaldiçoada. Deus está amaldiçoando essa mulher, por isso que ela não tem filho. E a Ana começou a sofrer com aquilo. E sofria, e a Penina zombando dela.
caçoando dela. Até o marido Eucana se achava o grande. Ele diz: Ana, por que você não come nem bebe? Eu não te sou melhor do que 10 filhos. Ai, que cara folgado, rapaz. Isso é marido, gente. A mulher precisa de um filho, ele se acha melhor do que 10 filhos para a mulher. Atribulado. Aí escuta só. Só que o infeliz, ele amava a Ana, porque a Bíblia diz que ele amava a Ana. A Penina, ela era a barriga de aluguel, a mulher objeto, era só para ter. Mas a Ana não entendia, ela queria ter um menino. Aí você vai falar assim: mas meu Deus, por que para crente as coisas é tão difícil? Aí você vai entender depois por que é tão difícil. Aí o que aconteceu? A Ana, de ano em ano, ela ia lá onde estava o tabernáculo para adorar o Senhor. E era justamente nesse dia que a Penina mais perturbava ela. No dia que ela ia adorar o Senhor. Mas um dia ela chegou lá angustiada, Ana. Triste, chateada, magoada. Ela vai orar, coitada, nem abria a boca, ela só mexia os lábios. Aí o sacerdote Eli, que já estava mais para lá do que para cá, já era um desigrejado da época, ele, ao invés de orar junto com a irmã Ana, ficou olhando para ela, porque tem crente que ao invés de orar, ficou olhando os outros orar, né? Chegou para ela e disse assim: ô irmã Ana, vem aqui, a senhora tem que parar de beber, aparta o vinho da tua vida. Mas ela era tão crente, porque se é uns crentes que eu conheço, ia falar para ele assim: o que é o seu sacerdote desviado? Está pensando que eu não sei que o senhor está desviadão? Mas ela respeitou a autoridade daquele homem. Olha o que ela diz assim, ó: não, meu senhor, eu não estou bêbada não. Não pense que eu sou uma mulher de Belial que vivo bêbada não. Eu estou angustiada, eu estou triste, eu quero ter um filho e Deus cerrou a minha madre, esse é o meu problema. Então ele ficou tão sem graça que ele foi obrigado a profetizar para Ana. Ele olha para Ana e diz: ah, se é assim, então vai em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que tu pediste. Olha a diferença. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, o semblante da Ana não era mais triste, ela mudou a feição agora, porque a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Está difícil na tua casa, vem para cá, aqui é o melhor lugar. Você chega aqui triste, volta para casa com notícias boas. Deus dizendo: serva minha, a porta vai abrir, o milagre vai acontecer. Aqui é o melhor lugar para receber boas respostas. Aquele dia ela chegou em casa diferente. A Penina, não está escrito, mas eu imagino que falou: essa mulher hoje está diferente. Só vivia com a cara de quem chupou limão, hoje está tão feliz. O que foi que aconteceu? Ela recebeu uma mensagem de esperança. Não passou muito tempo, a Ana engravidou e deu à luz um filho chamado Samuel. E Deus gostou tanto desse garoto que ele teve, nos tempos de Israel, os 3 cargos mais importantes daqueles dias. Ele era rei, sacerdote e era também juiz. Agora eu pergunto para você: você sabe o nome de algum filho da Penina? Claro que não, a Bíblia nem revela. Agora o filho da irmã Ana, todo mundo sabe o nome dele: Samuel. Samuel. É que Deus precisava de homens de verdade, mas Deus tinha que olhar para Eli, olhar para os teus filhos que abusavam das mulheres no pátio, na igreja, que metia o garfo lá na panela para pegar pedaço de carne, o maior eles comiam, estava bagunçando, e Deus precisava de um homem de verdade. E a oração da Ana era: se o Senhor me dá um filho do sexo masculino, eu quero um menino, eu quero o sexo masculino, eu vou entregar para o Senhor. E ela pediu, e Deus também tinha interesse de levantar alguém na qualidade de Samuel, e foi isso que Deus entregou para ela. Aí depois de um certo tempo o marido subiu, ela falou: eu não vou não, vou ficar em casa. Só vou lá o ano que vem, porque é quando o menino já não está mamando mais, porque eu vou levar esse garoto e nunca mais eu vou trazer ele para casa.
Aí alguém pode pensar, a pessoa ora a vida inteira por um menino, quando o menino nasce, e deixa o menino lá no templo. Ela pediu para entregar para o Senhor. A gente de vez em quando faz orações e pede as coisas para Deus. Eu conheço um monte de gente que fala assim: Senhor, se o Senhor me aposentar, eu prometo que eu vou evangelizar. O cara nunca evangelizou na vida. Aí vai evangelizar quando se aposentar. E já está capengando já. Mas não vai mesmo. Vai comprar uma pantufa, vai comprar um pijamão, uma televisão daquelas de tantas polegadas, e vai ficar sentado na sala. Vai começar de manhã com Ana Maria Braga e vai indo embora. Assistindo novela, depois à tarde vai assistir, vale a pena ver de novo. Se tiver série, vai se envolver. Ah, pastor, que conversa é essa? É desse jeito mesmo. Pede uma coisa para Deus, mas quando recebe vai fazer outra. A Ana pediu e ela cumpriu aquilo que ela prometeu para Deus. Irmão, não faça promessa para Deus não. Se fizer promessa, cumpra, para que não haja pecado na sua vida. Você já viu essas orações ou não? Quando eu me aposentar, eu prometo que eu vou evangelizar. Vai nada. Nem novo está querendo evangelizar, irmão. Imagina a pessoa. Eu fiz uma viagem de 1 hora de moto, saí lá de Itapiranga, eu fui até Atumã, para atravessar o rio. Eu tenho 62 anos de idade, eu tenho muita saúde. Mas, irmão, 1 hora em cima de uma moto, começou a doer tudo esse trem aqui assim, ó. Quando eu desci da moto, eu fiquei assim, eu nem andava. Aí liguei para minha esposa, ela falou, também, velhinho quer andar de moto, olha a humilhação que eu passei. Mas para evangelizar ainda dá, viu? Então, irmão, pelo amor de Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Faça enquanto você pode e tem saúde. Enquanto você tem saúde. Voltando para a oração que eu estou terminando agora. Cheguei numa igreja e falei para o pastor, que hora acaba o culto? Ele falou assim, não, eu falei, até que hora eu posso pregar? Ele falou, você pode pregar até 2 horas da manhã, mas 9 horas nós vamos embora. Foi a mesma coisa que ele falou para mim. Que eu podia pregar até meia-noite, mas às 8 horas o culto acaba. Então tá certo. Irmão, entenda uma coisa. A Assembleia de Deus é a igreja marcada pelas irmãs do círculo de oração. É a igreja marcada pelas pessoas que oram, que buscam a Deus. Agora tem uma estatística, irmão, que dá até dó. Você sabia que as igrejas são sustentadas por apenas 5% de crente que ora? Quantos crentes nós temos no Brasil, aproximadamente? São muitos milhões. Mais de 35 milhões de crentes nós temos no nosso país. Agora você faz a conta. 5% de crente que ora só. Orar é uma das práticas mais simples que existe. Até uma criança entende o que é orar. Mas eu vou dizer para você, orar não é fácil. Porque o diabo não quer que você ore. Porque ele sabe que você de joelho, você vai se tornar um gigante. Porque ele vai rir quando você canta, ele vai rir quando eu prego, mas ele vai tremer quando você orar. Porque ele sabe que a oração de crente Deus ouve e ela tem poder. Terminando, Daniel orou 21 dias. 21 dias de oração. No primeiro dia, quando o anjo chegou para ele, depois de 21 dias, ele disse, Daniel, a partir do momento que aplicaste o teu coração a buscar a Deus, a resposta saiu do céu. Porém, eu estava vindo, mas no meio do caminho eu fui interceptado pelo príncipe da Pérsia, que era uma potestade que dominava aquela região, segurou o anjo Gabriel para não levar a resposta para Daniel. E foi uma guerra travada na região celestial. E o anjo deu satisfação a Daniel. Desde o primeiro dia a resposta veio. Mas como eu tive problema no meio do caminho, eu tive que chamar Miguel. Miguel quer dizer, quem é como Deus? Ele disse, eu chamei Miguel, e ele passou o príncipe da Pérsia ao fio da espada, Daniel, e eu cheguei para te trazer a notícia. E o anjo disse, na minha volta agora, virá o príncipe da Grécia, mas não tem problema, eu chamo Miguel de novo e está tudo resolvido. Sabe o que eu quero explicar para você? Que quando a gente ora, a gente mexe com os 2 reinos espirituais. O primeiro, o inferno e o céu.
O céu se movimenta para te trazer a resposta. E o inferno se movimenta para interceptar a tua resposta, para você desistir da oração. Mas se começar a demorar, persevere. Se começar a demorar, continua orando. Se demorar, continua batendo, porque a porta vai abrir. E o céu sempre vence. E o milagre sempre acontece. Aplauda Jesus, muito obrigado. Graças a Deus, irmão. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso sempre a ti. Eu seguirei, tudo entregarei, tudo